Você sabe o que é a teoria da imprevisão e a resolução por onerosidade excessiva? Eu sou Renato Veloso, sou juiz de direito e professor, e neste canal ajudo estudantes e profissionais de direito a compreenderem melhor a teoria e alinhá-la com a prática jurídica. Isso de uma forma descomplicada. E eu já te convido a se inscrever no meu canal. E lembre-se, ative o sininho, que toda vez que lançarmos um vídeo novo, você receberá uma notificação. Na Pílula Jurídica de hoje, nós vamos conversar sobre a teoria da imprevisão e a resolução por onerosidade excessiva. Lembrando que essa pílula jurídica faz parte de um conjunto de pílulas jurídicas onde abordamos a teoria geral dos contratos. Quando falamos em teoria da imprevisão, estamos com a ótica de situações imprevisíveis que não eram esperadas por nenhuma das partes e que vêm a impactar a relação contratual. É importante que essas situações não decorram também de condutas de alguma das partes envolvidas no contrato. A teoria da imprevisão, então, tem profunda relação com o princípio da boa-fé, segundo o qual as partes devem guardar a boa-fé em toda a execução do contrato, desde o momento da formação até após o encerramento do contrato. E outro ponto importante é que a teoria da imprevisão remete à cláusula rebus sic stantibus, que significa que as coisas devem ser mantidas no seu contexto original. Portanto, as partes, quando celebraram um contrato, as situações que levaram à celebração do contrato, elas têm que ser mantidas equânimes, estáveis, durante toda a execução do contrato. Havendo alguma alteração naquela situação que levou à formação do contrato, o contrato deve ser reajustado, readequado, para que seja mantido o mesmo equilíbrio que havia desde o momento da formação do contrato. Quando falamos de resolução por onerosidade excessiva, estamos tratando de um instituto que, para alguns doutrinadores, é diferente da teoria da imprevisão. Outros doutrinadores tratam os dois institutos como os sinônimos. A resolução por onerosidade excessiva está prevista no nosso Código Civil. Vamos conhecer os dispositivos que a regulam. Artigo 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação. Artigo 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato. Artigo 480. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva. Pela leitura dos dispositivos, já percebemos que a teoria da resolução por onerosidade excessiva não vai levar apenas à resolução do contrato, ela também permite o reajuste do contrato, a alteração do contrato, em razão dessa situação imprevista que causa o desequilíbrio econômico. E se nós compararmos a doutrina que entende a diferença, que há diferença entre teoria da imprevisão e resolução da onerosidade excessiva, alega que na teoria da imprevisão o foco é muito mais no evento imprevisto do que propriamente no desequilíbrio contratual. Já na resolução por onerosidade excessiva, o foco repousa no desequilíbrio contratual. O fato que gera esse desequilíbrio, ele deve ser imprevisível, mas o foco no nosso ordenamento jurídico está muito mais no desequilíbrio do contrato do que na imprevisibilidade do evento. Quais são os elementos que precisamos identificar para aplicar o instituto da teoria da imprevisão ou da resolução por onerosidade excessiva?
O primeiro elemento é a ocorrência de um evento imprevisto, um evento imprevisível aos contratantes. O segundo elemento é o desequilíbrio econômico do contrato. E o terceiro elemento é uma onerosidade excessiva, ou seja, é preciso que esse desequilíbrio ele seja de grande valor, ele seja relevante para a continuidade do contrato. Uma pergunta interessante que podemos fazer é indagar qual seria a distinção, então, da teoria da imprevisão e do instituto da lesão, que é o vício do consentimento. E fica claro que eles são distintos. A teoria da imprevisão, ele não se confunde com o vício do consentimento chamado lesão. E para entender isso, precisamos conhecer o que vem a ser a lesão. Vamos analisar o artigo 157 do Código Civil. Artigo 157. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência, se obriga à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Percebemos, então, que na lesão, o desequilíbrio do contrato ele ocorre desde seu nascedouro. Esse desequilíbrio ele se dá por dois elementos. O primeiro elemento é o de caráter objetivo, onde se verifica uma desproporção entre as obrigações de uma das partes em relação à outra. E o segundo é de caráter subjetivo, onde reside o chamado dolo de aproveitamento, que é aquele segundo o qual uma das partes, aproveitando-se da inexperiência ou da necessidade premente da outra, propõe um contrato que é manifestamente desproporcional. E com isso, temos um vício do consentimento que leva à anulação do contrato. Quando olhamos para a teoria da imprevisão, não é isso que ocorre. Na teoria da imprevisão, o contrato ele nasce justo e equilibrado. Entretanto, um evento imprevisível ele causa esse desequilíbrio no contrato. Esse desequilíbrio pode levar tanto à resolução do contrato, como também pode levar à repactuação do contrato. Outra pergunta interessante é dizer, esse evento imprevisível, então ele se confunde com o caso fortuito e força maior e tem o mesmo efeito jurídico? E a resposta é não. Precisamos observar para entender a aplicação do caso fortuito e força maior e que ele não se confunde com esse evento imprevisível, precisamos analisar o artigo 393 do nosso Código Civil. Artigo 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver responsabilizado por eles. Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Percebemos, então, que no caso fortuito e na força maior, há uma exclusão da responsabilidade subjetiva no âmbito do contrato, e essas circunstâncias levam à extinção do contrato sem qualquer obrigação de reparar eventuais danos, salvo se o contrato estipular de forma adversa. Já quando olhamos para a teoria da imprevisão, temos uma situação que não era previsível e que gera o desequilíbrio do contrato, mas que, se for levar à resolução do contrato, pode inclusive ensejar a responsabilização, porque se trata de um fato imprevisível, mas que ele não chega no grau de imprevisibilidade de um caso fortuito ou força maior. Apenas ali no momento do contrato, ele não foi previsto, mas ele não é algo que seria surpreendente ou seria de modo algum possível a previsão. Apenas ele não foi previsto no momento da formação do contrato. Precisamos destacar que o Código de Defesa do Consumidor ele não contempla a teoria da imprevisão como no Código Civil. No artigo 6º, inciso 5º do Código de Defesa do Consumidor, ele possibilita que o consumidor ele reajuste o contrato quando uma causa superveniente inviabilizar o cumprimento por parte do consumidor. É importante nós analisarmos e percebermos que no Código de Defesa do Consumidor basta que seja uma causa superveniente, ainda que ela seja previsível. Ela pode permitir, então, a alteração do contrato
com base no artigo 6º, inciso 5º do Código de Defesa do Consumidor. Voltando para o Código Civil, nós percebemos no artigo 478 que há a previsão de um evento extraordinário, um evento que não era previsível. E esse evento ele tem que gerar um desequilíbrio no contrato que vai possibilitar o enriquecimento sem causa da outra parte, em detrimento daquele contratante que foi prejudicado pelo evento imprevisível. Uma pergunta que vem para nós é se é possível ao juiz fazer a revisão do contrato, ainda que contra a vontade do credor, ou seja, substituindo ali a vontade das partes. E a resposta a essa pergunta é sim. Vamos ver isso no artigo 317 do nosso Código Civil. Vamos analisá-lo. Artigo 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. Portanto, analisando o processo, o juiz ele pode, sim, aplicando o artigo 317, ao invés de rescindir o contrato, ele mesmo pode fazer esse reajuste do contrato, de modo a manter o funcionamento do contrato para que ele atenda à sua finalidade. Por fim, queria fazer um destaque apenas para o artigo 480, onde nós temos a teoria da imprevisão ou da onerosidade excessiva, da resolução por onerosidade excessiva, aplicada aos contratos que a obrigação é unilateral e não bilateral. Nesses casos, o artigo privilegia a possibilidade de reajustamento da obrigação, de modo que o contrato ele seja mantido. Esse era o conteúdo que tínhamos para a nossa pílula jurídica. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu responderei sua pergunta com imenso prazer. Se você tem alguma sugestão de tema, também deixe nos comentários. Nós vamos preparar a pílula jurídica atendendo a sua sugestão. Eu queria dizer que esse vídeo encerra a nossa série sobre a teoria geral dos contratos. Agradeço muito para aqueles que acompanharam todas as pílulas dessa série. E se você está vendo essa pílula pela primeira vez e quer estudar mais sobre os contratos, veja a série, a playlist Teoria Geral dos Contratos. Peço ainda que curta, comente, compartilhe, ajude para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.